Vamos falar de novo, mais uma vez, sobre mobilidade urbana, porque é mais do que trânsito, gente. Eu não estou falando só sobre abrir ruas, construir pontes, avenidas. Eu estou falando sobre algo que leva você a pensar como é que a cidade, principalmente a parte que ainda não existe da cidade, como é que a gente pode fazer para pensar essa cidade que ainda não nasceu? Para que ela não tenha os mesmos erros cometidos lá atrás, onde o caminhão do lixo não consegue entrar, você não consegue fazer uma rota de ônibus, você não consegue incrementar com um novo estilo de transporte coletivo, como um metrô, quem sabe, de superfície, um VLT, um BRT, enfim, aonde o coletivo possa ser o elemento fundamental e feito para todos, não é? Não é aquela coisa horrível, fétida, que não tem hora para sair nem hora para chegar, que você faz para os pobres. É coisa que você faz para todo mundo, é um transporte que tem ali. E que não interessa se você está de terno e gravata ou se você está com a saída para as belas praias aqui da cidade de Maceió, você vai entrar nele, vai se utilizar dele com segurança, com previsibilidade. Será que isso é coisa para inglês ver e andar? Ou é possível aqui para nós no estado de Alagoas? Eu estou aqui com um engenheiro especialista em segurança viária, professor Antônio Monteiro, que a gente agradece, o doutor Antônio, por estar conosco mais uma vez. Um bom dia. Bom dia, Elisa, bom dia a todos os alagoanos. Fico muito contente, mais uma vez, ter esse espaço aqui aberto para a gente debater mobilidade urbana, né? Mobilidade humana, né? Tem alguns professores, o professor Renan Silva, que é um grande amigo, sempre coloca isso, de que a gente tem que pensar a cidade para as pessoas, não para os carros, né? Infelizmente, a gente segue um modelo americanizado, segue um modelo, né, tão propulsado lá nos Estados Unidos, da questão da priorização sempre do carro. E aí o que é que acontece? A população sempre melhora um pouquinho mais de renda, qual é o primeiro objetivo? Comprar o carro. E aí a gente sai daquele número que a gente debateu aqui semana passada, que está no site do Detran. Saímos em 1990 com 20 mil veículos em Maceió, para 2022 a gente está com 380 mil veículos. Então é 19 vezes um crescimento em 33 anos, 32 anos, de 19 vezes. Então, como é que você vai projetar abrir rua, e aí a população entende que o caminho é comprar carro, e aí a frota só faz colocar. Tem um conceito, né, muito propagado entre a engenharia de tráfego, que é a questão da demanda induzida. Por mais que você abra a rua, por mais que você faça viaduto, por mais que você abra túneis, enfim, você crie uma estrutura para o carro se movimentar, a população entende que tem que comprar mais carro, e aí só faz aumentar a frota e você nunca resolve o problema do engarrafamento, do trânsito travado. O caminho já se mostrou, não só por livros ou por teorias, mas as principais cidades do mundo mostraram que o caminho é pensar a cidade de forma ampla, para o pedestre, para o ciclista e principalmente para o transporte público, né? Você comentou de forma muito sábia. E aí você traz Londres com 140 anos, 130 anos que tem metrô, e a gente ainda não tem, né? Você tem, a gente consegue viajar e ir para outras cidades e deslocar, né? Quando eu chego em São Paulo, quando eu chego em Brasília, dificilmente a gente pega um carro, a gente consegue se deslocar por outros meios. E em Maceió a gente não consegue, por quê? Porque o ônibus é pensado só para o pobre, e aquilo que a gente estava debatendo semana passada, quando você avalia essa passagem, ela é mais alta até do que o próprio aluguel. E aí o que acontece? Ele, na irregularidade, compra uma moto, sobe em cima da moto, e a gente tem esses índices aí altíssimos de mortes ocasionados pela questão da moto. Fechamos com 644 mortos o ano passado aqui em Alagoas. Nossa Senhora, é uma guerra, né? Uma Exato. Guerra. E por isso que as pessoas com família de 4 pessoas têm 2, 3 ou até 4 carros, se todos tiverem naturalmente a aptidão, carteira para dirigir, a idade para conduzir um veículo, que é uma pena. Eu quero aqui me reportar a uma abordagem da SMTT, por meio do seu diretor, de que os professores estão lendo os livros errados e indo aos países errados. Eu quero dizer aqui aos professores o meu respeito, de que eles continuem a ler os livros, todos eles,
E principalmente aqueles que eles consideram que são os livros certos. Eles é que têm que considerar quais são os livros certos. E continue visitando os países e nos dando soluções para problemas que a gente ainda não sabe como lidar com ele. Quem já lidou, quem já pulou esse muro, sabe onde ele é mais baixo. Não tem por que a gente pular o mesmo muro pela parte mais alta, sem escada, sem elevador, sem absolutamente nada que possa nos ajudar a pular melhor. E a forma que a gente vai cair do lado de lá do muro vai depender muito dos livros que a gente lê e dos países que a gente vai visitar mesmo. Professor, nós temos aqui uma situação que é interessante, porque Maceió está entre as cidades mais populosas do país. Devemos estar entre as 20 cidades com maior população. Nós temos mais de 1 milhão de habitantes. Não é uma cidade qualquer. E ela está assentada na sua parte sul. E essa parte sul, ela foi extremamente atingida por conta dos problemas de solo aí causados pela mineração da Braskem. Então nós tivemos uma parte que migrou. E essa parte que migrou, gente, é humana. Ela se desloca para trabalho, para a escola, ela se desloca para o lazer e para outros afazeres, para as compras, etc. E a gente tem que repensar essa cidade que ficou. E principalmente, professor, a cidade que ainda não existe. E a gente sempre defende uma linha de que é importante a escolha, né? E aí quando você vai sair de casa hoje, você olha para um lado, olha para o outro, qual a opção que você tem de deslocamento em Maceió? O transporte individual. Porque o transporte público é complicado, demora, não é seguro e tem vários tipos de problema. Você vai conseguir caminhar na calçada, é problema, a calçada não funciona. Mesmo em bairros nobres, a calçada é de má qualidade, variações de piso estreito, veículo parado em cima da calçada, contêineres, lixo, avanço, desrespeito. E aí o que acontece? A única opção que você tem é o carro individualizado. E aí você vai para essa situação de ruas totalmente travadas. E, Elias, é importante também a gente ressaltar aqui que a origem do problema também está na falta do plano diretor. É inconcebível, né, uma capital, né, você ainda discutir uma situação dessa, uma capital com 1 milhão de habitantes, onde o plano diretor ele está há 5, 6 anos atrasado. A gente está com um plano diretor de 15 anos em voga. E aí o que acontece? Você tem esse exemplo tão debatido do Vera Arruda, mas vamos discutir Vera Arruda, não, vamos discutir as ruas de dentro. Uma rua que tinha 20 casas, hoje passa a ter 15 prédios de 10 andares, cada prédio com 60, 70, 80 apartamentos, e aí cada apartamento desse com 1 ou 2 vagas de garagem, onde a família tem 3 carros. Veja a situação, uma rua que era para circular aí com 15, 20 carros, considerando 20 casas, então 30 carros, hoje ela circula com 200, 300, 400 carros. Então como é que vai circular isso? Como é que vai funcionar isso? Não funciona, não tem solução. Aí, não, vamos rasgar a praça para permitir esse carro passar. Sim, daqui a 6 meses você não resolveu o problema do mesmo jeito porque vai construir um novo prédio. E aí derruba uma casa, constrói um outro prédio de 20 andares e cai nessa situação. A gente debateu semana passada, tem uma rua dessa que tem uma escola com 1.500 alunos. Como é que vai circular? Qual é a solução encontrada de você circular? Então, é preciso debater melhor essa questão do plano diretor. Você tem áreas como Jaraguá, o centro da cidade, né, e a própria grande situação do Pinheiro, que precisam ser melhor exploradas e resolvidas a situação. Se tivesse casos populares, Minha Casa Minha Vida, que seja lá que nome for, de programas residenciais na área do centro, você tem grandes áreas no centro que poderiam ser povoadas com moradias subsidiadas de alguma forma, e aí você resolveria a questão do deslocamento, trabalho, comércio, escola, enfim, levando as pessoas a morar do centro, e não fazendo residências populares lá no Bento Bentes, a 20 quilômetros do centro. Então, é esse grande debate que vocês pegam a população, joga para 20, 30 quilômetros de distância, lá para Satuba, lá para Rio Lago, e aí a pessoa tem a obrigação de passar 2 horas preso dentro de um ônibus ou qualquer outra forma para poder vir trabalhar, estudar o atendimento médico. A cidade de Natal tem uma via chamada Via Costeira, e ela é dedicada aos empreendimentos turísticos. E aquele que é afeto ao turismo, o visitante, ele tem um curso muito reto do aeroporto até a Via Costeira. Não passa por gargalos.
Aí ele vai à cidade quando ele precisa ir à cidade por outros motivos, por outras questões. Mas parece-me que Natal pensou: onde é que eu vou colocar os hotéis, onde é que eu vou colocar as indústrias químicas, onde é que a gente pode ter escola, onde é que a gente pode ter igreja, onde é que a gente vai colocar um centro de convenções, os shoppings, enfim. Eu preciso pensar isso, porque se eu não pensar, eu crio um problema. E eu crio um problema para todos, para absolutamente todos. É possível já falar em soluções? Para a gente não trazer um exemplo muito de longe como Londres, vamos pensar aqui no Nordeste. Tem alguma capital que já se mostra um pouco mais avançada em relação a essas soluções? Na semana passada a gente citou Fortaleza, né? Fortaleza hoje é um grande exemplo, né, de projetos de mobilidade ativa, de ouvir a comunidade, de parcerias com a universidade, porque não adianta a gente continuar na base do achismo, sem defender bandeiras aqui, mas está mais que provado que quando você vai para a ciência, para balizar a decisão de políticas públicas, a coisa é muito mais assertiva. Então precisa sim trazer a universidade para perto. Em vez de brigar com a universidade, traz a universidade para perto, né? Quantos centenas de estudos estão sendo desenvolvidos? Esse estudo pode ser muito útil. Fortaleza fez essa parceria, criou institutos de pesquisa dentro do próprio município, dentro do próprio estado, trouxe os professores para coordenar vários projetos, pegou a verba, por exemplo, da Zona Azul, destinou para a implantação de melhoria de calçadas, de implantação de ciclovias e ciclofaixas, e fez 600 quilômetros em 4 anos de ciclovia e ciclofaixa. Bonificou trabalhadores, seja dos órgãos públicos, para que direcionasse o uso da bicicleta. Você melhora a questão da saúde, você melhora a questão da poluição e você tira carros das ruas. Você integra, outra solução que eles fizeram lá, integrar o transporte público, integrar o metrô, lá é metrô de superfície, junto com grandes terminais de ônibus, junto com as ciclovias. Não são ciclovias só para esporte, mas são ciclovias para o trabalhador se deslocar de forma integrada. Recife começou esse trabalho, na área antiga de Recife, na área do centro de Recife, começou a fazer esse trabalho também. Então, o caminho é esse, é você pensar a cidade não para a movimentação dos carros, mas para a movimentação das pessoas. E aí você vai começar a enxergar, a entender, essa massa aqui precisa se deslocar daqui para estudar, para trabalhar e fazer esses processos. A gente citou os exemplos das moradias populares que estão sendo jogadas cada vez mais distante do centro da cidade. Então, é uma massa de 20, 30 mil pessoas que vão ser obrigadas a se deslocar a todo momento. A gente tem o problema do Pinheiro, sobrou o quê? Fernando de Lima, né? Eu nasci em 79, o projeto da ampliação da Via Expressa é de 1979 e a gente não avançou. O projeto do Vale do Reginaldo, 3 prefeitos, né, foram eleitos, né? 3 mandatos de prefeitos foram eleitos discutindo o Vale do Reginaldo e até hoje não foi feito. Foi desapropriado, foi aberto, mas não foi executado. Então, precisa essas obras estruturantes funcionar, sim, ok, para poder a gente ter fluidez na questão do deslocamento dos veículos, mas também precisa a gente pensar outros modelos, né? A questão principalmente do transporte público precisa avançar. A gente está aí com o VLT sem funcionar direito, tem que andar um pedaço de ônibus porque a faixa do trilho não pode circular por conta do problema da Braskem. Então, um grande volume de pessoas que se deslocavam, né, de Rio Largo para trabalhar em Maceió através de um transporte barato, hoje não consegue mais porque está interrompido. Então precisa resolver essas questões e a gente ampliar. Nunca faz muito tempo que não se discute o transporte fluvial, então você tem as cidades da beira da lagoa que podia ser discutido algum formato também de transporte fluvial. Enfim, sim, a cidade precisa pensar de forma mais ampla sobre mobilidade. E aí, Elias, eu cito de novo o grande mestre Enio Lins, que chamou a atenção num artigo dele da questão de que a gente está debatendo Maceió, né? Arapiraca está aí com 250 mil habitantes, chegando a 600 mil pessoas circulantes por conta da região metropolitana. Você tem as outras cidades ampliando, por exemplo, Demiro Gouveia acabou de inaugurar um shopping ano passado e a SMTT não tinha conhecimento da dinâmica da fluidez do acesso ao shopping. Então, assim, é interessante esse tipo de debate. E na hora que a gente fala de SMTT, reforço novamente esse ponto. Nós temos 102 municípios, 18 integrados e apenas 15 SMTTs funcionando. Então, a gente tem aí 87 municípios com trânsito à deriva.
à deriva. Pessoas ainda perguntando, na minha cidade precisa usar cinto? Na minha cidade precisa usar capacete? Imaginar, né, que nós temos aí um crescimento muito forte do turismo na região norte do estado. Já não é mais Maceió e Maragogi, nós estamos falando de Maceió até Maragogi, porque Paripoeira cresce, Barra de Santo Antônio cresce, toda a Costa dos Milagres ali com São Miguel dos Milagres, a Porto de Pedras e Pasto de Camaragibe, um pouco mais adiante Japaratinga e Maragogi. Cresce e cresce desse jeito, né? A gente vai assando e comendo, sem planejamento, ninguém faz uma poupançazinha, e um pouco mais adiante não tem o que assar e muito menos o que comer. E o que é para ser prazeroso vira um caos. Isso sem falar do custo disso para a sua própria pessoa, a sua família e o bolso do Estado, porque isso tudo vai se refletir em acidentes, em mortes e em pessoas que ficam impedidas de trabalhar e tira mais uma do segmento produtivo para cuidar dela. O custo disso é simplesmente absurdo, professor. O custo do acidente se estima em 250 milhões de reais, porque como você bem colocou, o custo do acidente se estima em 250 milhões de reais ano, porque você tem aí o atendimento, o resgate, o pós-acidente, e aí a perda material, o dano material, e aí toda a questão do sustento após, porque um acidente de moto, nada ele fica 6 meses sem poder trabalhar. A gente ainda lida aí com cerca de 25 mil atendimentos por ano no estado, somente acidente de moto. Arapiraca tem um acidente de moto, a região de Arapiraca, não a cidade de Arapiraca, mas Dona Oli, é um acidente a cada 16 minutos, uma vítima que chega lá. Então a gente tem muito ampla essa situação. Você citou aí o litoral norte, novamente eu chamo a atenção, somente a SMTT Maragogi, que começou as atividades no ano passado, funciona. Japaratinga sinalizou agora uma melhoria e o Conselho Estadual de Trânsito tem uma sessão especial na próxima terça-feira em Porto de Pedra para de novo avançar nessa promoção da região lá do litoral norte. Então é fundamental que a gente trabalhe e conscientize a questão dos prefeitos, que a população cobre esse ponto, porque a gente está falando aqui de mobilidade, mas você lembrou bem a questão da morte no trânsito. São 644 alagoanos que ainda morrem todos os anos, e se a gente pensar aí uma estimativa de invalidez, a gente vai para umas 5 mil pessoas inválidas todos os anos. É muito número, é muita despesa, é muita coisa que dá para evitar. Professor, se planejar direitinho, vai ter lugar que vai ser proibido entrar carro? Vamos chegar a essa... As grandes cidades já mostram isso. O centro das cidades, nas grandes cidades, Londres, Paris, Madrid, tudo isso, o centro da cidade, você consegue fazer grande integração de ônibus, grande integração de transporte público, e você vai para o centro da cidade de forma... transporte público, e não fica essa loucura da gente ficar rodando, procurando onde estacionar nos centros das cidades. Então, a grande maioria, as cidades mais avançadas, ela vem a questão de diminuição da motorização, de número de carros, para justamente pensar nas pessoas se deslocar. Na hora que você caminha, você se desloca, eu mesmo falo isso com muita propriedade, que eu perdi 30 quilos. Então é outra vida que eu tenho hoje, na hora que eu aprendi a andar, na hora que eu aprendi a correr, e aí deixei um pouquinho o carro de lado, é complicado para cumprir os horários, mas deixei o carro de lado. Bom para a saúde e bom para o meio ambiente também, exatamente, né, professor? Menos um motor aí, com combustível fóssil e acabando com absolutamente tudo que a gente tem. Professor, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações. Eu acho que isso é um assunto que a gente vai ter que fazer aqui um grande painel, fazer uma coluna semanal. E vamos trazer mais professores da Universidade Federal e os seus livros para cá. A gente não tem outra forma de aprendizado não, viu? A gente aprende com o que os outros já aprenderam e tenta adequar as nossas condições. Isso é um elemento fundamental. Sem conhecimento a gente fica igualzinho a qualquer outro animal por aí. O elemento cultural é que nos difere. Então, definitivamente, professores e livros são muito bem-vindos aqui. Professor Antônio Monteiro, prazer tê-lo por aqui. À disposição sempre, agradeço o espaço. Olha, Antônio Monteiro é engenheiro e especialista em segurança viária. Vamos conversar sobre mobilidade. Cadê o plano diretor? A Câmara Municipal do Maceió tem responsabilidade direta nisso. O plano diretor deve passar por lá. Por lá deve ser discutido de forma ampla, não esses penduricalhos. Todas as vezes a gente tem que estar discutindo aqui sobre penduricalhos que são criados, factoides, pela Prefeitura de Maceió,
de modo a fazer com que as coisas que são complexas pareçam ter solução simples. Coisa complexa não tem solução simples, definitivamente. E isso é paliativo, isso é outra coisa, é conversa, marmota. Não vamos entrar nessa discussão. A gente precisa de um plano diretor e a gente precisa pensar essa cidade no futuro. Meu Deus, a Praia da Sereia está logo ali, você não tem uma acessibilidade para ela, você não tem urbanização, parece até que nem Maceió é. Perdemos 5 bairros, não tem uma única palavra do prefeito que disse que iria defender a população de lá, quando do pleito eleitoral, aliás, deflagrou a sua campanha a partir de lá. E esses 5 bairros, eles não somem, não viram fumaça, as pessoas existem, vão ocupar casas, vão consumir, vão trafegar pelos outros bairros da cidade e a gente não constrói 5 bairros da noite para o dia. Essas pessoas estão se amontoando em vários pontos da cidade de Maceió. A gente precisa de mais responsabilidade.